Muitas vezes as pessoas se envolvem em pequenos conflitos, em situações que acabam gerando tal desconforto, tal necessidade de entendimento, que o caso vai parar na justiça. Mas nem sempre isso é necessário. Os entendimentos podem acontecer, o acordo pode acontecer com a ajuda de mediadores. A mediação está cada vez mais sendo estimulada no estado do Piauí e no Brasil. Nós estamos recebendo aqui o advogado doutor Rogério. Tudo bem, doutor? Como vai o senhor? Seja bem-vindo aqui no Jornal do Piauí. O doutor Rogério Almeida, que vai conversar conosco sobre este assunto e a nos ajudar a entender um pouco mais essa história da necessidade da mediação. Doutor Rogério, boa tarde, seja bem-vindo. Como é que funciona a mediação? Como é que ela pode ajudar a resolver esses problemas mais graves? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectadores. A mediação, ela surge por uma necessidade de resolver as questões conflituosas. É natural das relações humanas que os conflitos eles aconteçam, que os conflitos eles surjam, mas não com o objetivo de prejudicar, um objetivo maléfico, mas que essas relações elas sejam aperfeiçoadas. Tá. Ocorre que, culturalmente, esse dever de resolver os conflitos, ele passou no imaginário popular que só o Estado é quem pode resolvê-los. Quer dizer, qualquer pequena confusão, leva para a justiça. Leva para a justiça. Qual é a consequência disso, doutor? A consequência disso é que o acesso à justiça ele está dificultado, porque as pessoas entendem que devem entrar com um processo judicial, quando, na verdade, o acesso à justiça ele permite que você tenha meios consensuais para que esses conflitos eles possam ser resolvidos. E aí entra a mediação, entra a conciliação, entra a negociação, tem a arbitragem, que também é uma ferramenta importante. Ela tem a força judicial, mas não é presidida por um juiz, e sim por uma pessoa capacitada no direito. Mas aí, doutor Rogério Almeida, o fato de não ter um juiz nessa história, não acaba tirando força da decisão ou não? Na verdade, originariamente, o poder de resolver os conflitos é da pessoa que está envolvida no conflito. Só que ela passa para o Estado esse poder. E aí, quando o juiz ele vai resolver essa questão, ele vai resolver com base no que está codificado no direito, com base nos postulados jurídicos, e muitas vezes não se tem as informações e ferramentas necessárias para olhar as relações humanas, que elas são subjetivas. E por que a mediação, nesse sentido, ela é melhor? A mediação é melhor porque o mediador capacitado, ele consegue conversar com as duas partes e ampliar o olhar dessas pessoas para as verdadeiras causas do conflito. E a partir daí, com esse olhar ampliado, vai se ver quais as posições de cada um, quais os interesses de cada um e quais as reais necessidades em relação àquele conflito. Com esse olhar ampliado, Joelson, as pessoas vão perceber que muitas vezes se pode resolver através dessa sessão de mediação. E nós estamos falando de que tipo de problema, doutor? Nós estamos falando de conflito patrimonial, quer dizer, discussão sobre propriedade de terreno, muro, briga de vizinho, nós estamos falando de crime, nós estamos falando de que assuntos que podem ser resolvidos pela mediação? Nós estamos falando de questões conflituosas em que envolvem as relações humanas, esses interesses. Pode ser um interesse envolvendo a família, podem ser interesses comerciais esses, e podem ser conflitos de ideias, ideias que não se coadunam. Por exemplo? Por exemplo, a pessoa, ela tem uma propriedade e ela entende que nessa propriedade ela deva usar de uma forma, eu diria assim, sem olhar para as leis ambientais. Certo. Então, naturalmente, isso vai surgir um conflito não só com vizinhos, mas com a própria sociedade local. Porque, por exemplo, o camarada vai criar porcos na propriedade dele, sem observar direito questões de higiene. Isso pode ser uma situação que pode ser mediada com a vizinhança? Pode sim, porque... É mais ou menos nessa linha? É porque o mediador ele vai perceber qual a real necessidade daquelas pessoas e qual o interesse real. Porque se discute hoje muito por posições. A reportagem que foi mostrada aqui anteriormente em relação ao crime lá em Piracuruca, ali foi briga por posições e interesses. Mas aí no caso daquele que desabrochou
um crime, né? Dali sai um homicídio, isso aí não vai ser tratado em mediações, né? Não. Ali já é a justiça restaurativa sistêmica. A mediação, ela tem ferramentas muito importantes. Ela faz as pessoas se comunicarem novamente, ela empodera as pessoas envolvidas, elas vão perceber que elas é que têm o poder de resolver através da conversa, do diálogo. E a mediação, ela está também trazendo novidades, que são a abordagem sistêmica do Bert Helling, através das constelações familiares. Como é que funciona isso? Bem, o Bert Helling, ele criou uma teoria através de vários estudos sobre os relacionamentos humanos, onde ele percebeu que nos relacionamentos familiares e também nas empresas, nos grupos sociais, existem princípios. Quais são esses princípios? E esses princípios são inerentes à pessoa: hierarquia, pertencimento e o dar e receber. Na visão dele, esses princípios, quando são violados, surgem os conflitos. E aí, a partir daí, nós vamos voltar ao que é tradicional hoje, onde se vai para a justiça, onde as pessoas se discutem, vão discutir, perderam a capacidade do diálogo e entendem que o juiz é a pessoa capacitada para resolver. Olha, esse assunto vai ser discutido hoje, né? Onde? Sim. Onde vocês vão tratar desse assunto? Nós vamos estar facilitando esse assunto no workshop, abordagem sistêmica dos conflitos, nas relações interpessoais e no direito, com ênfase nas constelações familiares. Nós vamos tratar disso lá no Coaching RH, que funciona ali no prédio da Oficina da Palavra, na Benjamin Constant. Eu e a professora Érica Sampaio, vamos lá poder conversar com os profissionais. E eu aproveito para dizer que esse tema, ele interessa a todos. Sim. As pessoas que querem ampliar o olhar para os seus conflitos do dia a dia, seus temores, que lhe tiram o sono, que tiram o sossego, também os profissionais que tratam da pessoa, psicólogos, assistentes sociais, operadores do direito. Eu acho interessante a participação deles, porque eles vão ver que as questões não se resolvem apenas com o olhar jurídico. Muito bem. A Oficina da Palavra, Rua Benjamin Constant. A partir de que horas? A partir das 18 horas. 18 horas. Tá aí, então, uma grande oportunidade. Doutor Rogério, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pela participação. Deixa eu me levantar também aqui, doutor Rogério. Olha o doutor Rogério. Aliás, doutor Rogério, militar. Ex-militar não. É militar, porém da reserva, né, Rogério? Coronel da Reserva, com muita honra e muito orgulho. Coronel da Reserva. Foi um prazer recebê-lo aqui, doutor Rogério. Prazer meu, muito obrigado. Um abraço, doutor Rogério. Obrigado pela participação.